Ai, que bom. Vi aqui, está ótimo o som das duas. Que bom. Então, tá bom, tudo certo? Muito bem, então vamos lá. Então, boa noite, pessoal que está nos acompanhando ao vivo e também para quem for nos assistir posteriormente, que vai ficar gravado no IGTV, aqui da Essência do Avental. Eu sou Patrícia e então eu falo sobre estilo de vida, sobre como viver mais saudável. Então, esse é o meu propósito nesse Instagram. Sou graduanda de nutrição, para quem não me conhece. E eu faço aos domingos, né, conforme eu vou divulgando a agenda, o Domingo Inspira, para trazer pessoas de diferentes áreas, de diferentes histórias, para refletir, para se conectar com os que estão conosco aqui nesse momento ou que vão vir a nos assistir. Então, para encerrar esse ano, que é um ano desafiador e também que promete muitas reflexões para 2021, eu estive pensando numa pessoa especial que pudesse se conectar conosco nesse momento e fazer algumas reflexões. Eu conheço a Cristiana através da rede social, mas também já vi ela em palestras, ouvi aí o nome dela aqui na nossa região oeste catarinense, e por isso o meu convite de estar com ela nesse momento. Cristiana da Luz, que está comigo, vou deixar ela se apresentar e vocês ficam bem à vontade para interagir aqui conosco no chat, caso vocês tenham alguma colocação. Fique à vontade, Cristiana. Você começa falando sobre apresentação, né? E eu sempre, quando alguém me pede para eu me apresentar ou para eu enviar meu currículo, Patrícia, eu sempre me remeto muito à experiência que eu vivi em 2016, quando eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, né? Que é um caminho de 830 quilômetros, eu praticamente caminhei todos eles em 25 dias. Mas o grande desafio é porque você fica muito de encontro contigo mesma. Então, quando a gente fala em apresentação, se a gente pedisse nesse momento para que as mulheres se apresentassem, geralmente a gente começa com a nossa profissão, né? E eu tive uma perspectiva muito diferente no caminho. A minha profissão é uma das várias coisas que eu desempenho na minha vida, né? É um caminho que eu me direcionei. Agora, quando eu não estou interessada em saber no que você atua profissionalmente, quando eu não estou interessada em saber tua idade, esposa de quem você é, em qual cidade você mora, até porque a gente pertence a um todo. Então, quem sou eu, né? Quando você agora me falou, se apresenta, eu me apresento hoje, Patrícia, porque a gente muda também constantemente, e que bom, como uma buscadora, sabe, de conhecimento, como uma observadora, em primeiro momento, me auto-observando, tentando me compreender, tentando validar a minha própria história, me perdoar das coisas que eu não fui capaz, das próprias expectativas que eu criei, mas eu também me apresento como uma apaixonada pela vida, sabe? Eu vejo hoje, a cada momento, né? Antes da pandemia eu estava em diversos países e eu vejo assim quanta coisa para viver, quanta coisa para a gente se fortalecer, quanta coisa para a gente desvendar, né? Porque toda vez que eu entro em contato com algo diferente, esse diferente toca em mim ao mesmo tempo. Então, essa paixão pela vida, eu acredito que é algo muito latente em mim. Eu sou uma mulher realmente apaixonada, que me permito pisar em territórios desconhecidos, sem levar, às vezes eu gosto até de viajar sem ler sobre aquele destino, para que eu tire minhas próprias conclusões, né? Sair um pouco do rótulo. Então, eu acho que eu sou essa pessoa. E nesse caminho todo, claro, eu tive avanços. Eu digo que eu nunca retrocedi, porque eu acho que a gente nunca volta. Às vezes a gente dá um passo na direção do que a gente precisa, mas não é uma volta, né? Mas eu sou uma mulher assim em total abertura para que o universo me direcione, me ensine, mas que eu consiga observar e me conectar com o presente, que eu acredito que é a única coisa que a gente tem. Ai, que legal, que lindo, que diferente essa tua reflexão já inicial, Cristiana. Então, para quem está chegando aqui nessa live, claro que nós poderíamos falar de um monte de coisa, né, Cristiana, para refletir esse ano e também para programar 2021, mas nós vamos focar hoje, vamos em conjunto, a Cristiana e eu,
decidimos falar sobre receita íntima, autodesenvolvimento na prática. Então, vem muito em conjunto do que eu quero proporcionar para as pessoas que se conectam aqui comigo e muito do que a Cristiana vive. Então, para iniciar, eu gostaria, Cristiana, que você fizesse uma reflexão para a nossa fala aqui sobre esse tema. O que é, então, o autoconhecimento? Eu acho que antes de a gente falar sobre o desenvolvimento, o que para você é esse autoconhecimento e para também a gente começar a interagir com as pessoas? Que pergunta profunda. A gente poderia ficar um dia discutindo e, como eu falei hoje, a gente não está aqui para dar resposta pronta para ninguém, mas talvez para trazer percepções e que as nossas percepções, né, Patrícia, a minha e a tua, se transformem em novas perguntas ou talvez possíveis respostas para quem está assistindo. Eu quero começar falando em autoconhecimento, pedindo para que todo mundo, com a pontinha do dedo, desenhe numa mesa ou no ar mesmo um triângulo, né? Ou mentalmente, desenhe um triângulo, né? O que acontece? A maioria desenha o triângulo assim. Concorda? Sim, concordo. Por quê? Dificilmente alguém desenha o triângulo assim ou assim. É verdade. Então, o autoconhecimento que eu vejo, ele começa dentro da possibilidade que eu dou para mim mesma e dentro do que eu acredito. A questão é que, geralmente, a gente pega um padrão e a gente passa a nossa vida repetindo esse padrão. E todas as vezes que a nossa alma, que o nosso espírito ou que o universo nos oportunizam algo diferente, a gente tem medo do próximo passo. Como se não houvesse o próximo degrau ou o próximo metro de terra para estar lá. Por quê? Porque você sai do padrão que você foi ensinada a atuar ou a desenhar. Então, o autoconhecimento ele vem nisso. Hoje, para a gente entender um pouquinho melhor, para depois eu trazer algo um pouquinho mais profundo. Hoje eu estava com algumas amigas lá em Caxambu e aí a gente lembrou de uma pessoa muito amada e muito especial na nossa vida. E essa minha amiga, ela disse assim, Cris, a Joana, vamos dar um nome para essa pessoa, né? A Joana, ela continua lá, vivendo na quadra que é a vida dela. Eu disse, nossa, como assim? Não, porque ela trabalha numa empresa que está nessa quadra, ela mora nessa quadra, o salão de beleza também está nessa quadra. Então, ela vive circulando nessa quadra. Quer dizer, quando eu me limito a um lugar ou a um grupo de pessoas, ou ao meu próprio pensamento, ou à minha própria expectativa, o meu autoconhecimento também vai se me limitar. Não sei se você está conseguindo entender, Patrícia. Sim, entendo. Mas isso não sei se você de repente vai comentar, Cristiana. É muito da escolha da pessoa, né? Sim, total. Total. Porque assim, quanto mais eu me conheço, maior o peso da minha responsabilidade. Certo. Né? Quando, por exemplo, eu percebo que algo não faz mais sentido para mim, por exemplo, que eu estou num trabalho que eu já não vejo mais desafio, que eu já não vejo mais sentido em estar ali, que eu não vejo mais crescimento e que eu já entreguei tudo o que eu poderia. Quando eu percebo que o meu movimento, né, me chama para dar um passo para fora e buscar algo fora dessa quadra, o que acontece? Isso resulta em um novo padrão de comportamento, isso resulta em um mundo que eu ainda desconheço. Então, o confortável é muito mais ficar nessa quadra que eu acabei de dar exemplo, do que sair, do que eu me permitia sair. E agora eu lembrei de uma frase de Anthony Robbins, que ele diz assim, que a gente muda ou por inspiração ou por desespero. Olha que profundo isso. Quer dizer, para todo mundo que tá assistindo a gente, quem está acima do peso, né? Quem quer, sei lá, diminuir 10 quilos, quando você vai conseguir? Quando ou você tem alguém que você realmente se inspira muito, que é uma meta modelo, que é o que a gente chama no processo de coaching, ou por desespero, quando você vê, meu Deus, a calça jeans que era mais folgada que eu tinha, nem essa já me serve mais. Né? Ou até um desespero que começa a chegar ao final do ano e as pessoas começam a pensar no biquíni que vão colocar na praia e começam a se olhar realmente no espelho e ver o número exorbitante de celulite que tem ou de flacidez. Então, se eu mudo por inspiração ou por desespero, o que eu quero dizer? Que eu preciso começar a buscar na minha quadra, na minha área de conforto,
algo que me inspire a me conhecer melhor. Porque se eu ficar sempre, né, digamos que esse aqui é o território, então eu trabalho aqui, eu convivo com essas pessoas que estão aqui, o desafio todo que eu tenho, ele está nessa palma da minha mão, quer dizer, se eu me limitar a isso, o meu autoconhecimento também, digamos que ele vai ficar nessa finura aqui. Peguei um incenso aqui, né? Vai ficar nessa Sim. finura aqui. Agora, se eu me permitir, com a minha escolha, Patrícia, que é muito bem o que tu colocou, com uma inspiração do que eu vejo lá fora, a sair da minha quadra, daqui a pouco, do meu incenso, vai ter várias outras formas que eu vou conseguir me preencher. Agora, por quanto tempo isso aqui vai ser suficiente ou vai ser válido? Eu vi antes que a Jusileide Maravilha, minha super amiga, ela entrou, e a Ju é uma mulher que ela busca isso aqui tudo. Por quê? Talvez por muitas pessoas, no olhar de muitas que se mantêm na quadra, estão dizendo assim, nossa, a Ju está fazendo mais um curso. Quer dizer, o quanto eu me permito ao meu autoconhecimento? E nem tudo que a gente aprende a gente vai conseguir colocar em prática. Exatamente. Mas o importante é que, aos poucos, né? É como se a gente se preocupa muito em alimento físico, que é a nossa comida. Mas muito mais do que isso, os meus pensamentos me alimentam. O que eu falo para mim todos os dias? Do que eu alimento? Quais são as frases que eu repito para mim diariamente? Isso está me alimentando. Ou está me impulsionando, ou está me retraindo. Né? Quais são o grupo de pessoas que eu convivo? O que elas falam? Do que eu me alimento? Do que eu escuto? Do que eu vejo? Então, tudo isso a gente precisa ter essa coerência muito grande. Eu peguei, Patrícia, hoje, não sei se tu viu, eu coloquei uma caixinha que daria para fazer mais uma live. Pedindo para as mulheres trazer alguns assuntos, né, que elas gostariam de ouvir. E eu fiquei, assim, muito curiosa, porque, olha só, 53 mulheres, tá? Eu tenho, simplesmente, quase 8 mil pessoas. 53, e Vocês estão me ouvindo? eu estou te Oi, ouvindo. Cristiana, Não sei tá se me estão me ouvindo? ouvindo também. Eu sim. Sim. Eu acho que tinha cortado aqui para mim você, mas pode dar sequência. Tá. Aí o restante, né? Então, 53 pediram para mim falar sobre a sexualidade e o restante sobre limitações. Claro que a gente vai trazer um pouquinho de tudo hoje, mas o que eu quero dizer com isso? Se auto-observar, eu acho que é o primeiro caminho. E eu trouxe uma frase que eu anotei da Brené Brown, ela tem a arte da imperfeição. Ai, perfeito, eu adoro ela. E eu acho que a arte de liderar, já não lembro, eu sou muito mal em títulos, mas tem algo que ela trouxe na arte da imperfeição que eu quero trazer para nós, que diz assim, presta atenção, Patrícia, serve para mim e para você, porque isso é muito legal. A caminhada de 20 minutos que eu faço é melhor do que a corrida de 4 quilômetros que eu não faço. O livro imperfeito que é publicado é melhor do que o livro perfeito que não sai do computador. O jantarzinho com comida chinesa entregue na minha casa é melhor do que aquele jantar elegante que eu nunca consegui fazer. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, eu acredito que a gente fala no aqui e agora. No que são as minhas necessidades desse momento. Eu trouxe aqui, hoje caiu aqui nessa minha mão uma folhinha, mas eu trouxe aqui para me lembrar, eu estou criando uma ferramenta para as mulheres que fazem os cursos do processo de coaching comigo, sobre autoconhecimento na prática, porque a gente fala, tá, mas o que eu vou fazer, né? A gente tá aqui com essa live, terminou a live, tá, mas o que eu faço com o que a Cris falou? Oi, Cris, com você o que a tá me Patrícia ouvindo? falou? Eu tô. O pessoal tá comentando aqui, tá travando o da Cris. Mas tá bom agora? Isso aqui voltou? Deixa eu tentar ligar outra internet. Só acho que tá dando uma osciladinha aí a tua internet, de repente. Voltou? Só o pessoal pode dizer como que tá aí o áudio. Oi? Voltou? Voltou? Voltou. Corta um pouco a fala. Tá cortando um pouco a tua fala.
Vocês estão ouvindo a Cris, a mim? O pessoal pode dar um retorno aí? Estão me ouvindo? Sim. Estão ouvindo a Patrícia? A Cris? Tá normal? Vocês estão me ouvindo? Oi, Ju, corta um pouco as falas. Acho que de repente seja para você, para mim também tá quebrando um pouquinho a fala. Eu ouço só você, a Cris não. Enquanto isso, o pessoal vão dando um retorno aqui para nós. A Cris vai... ao vivo, é assim, né? Então, nós vamos aguardar a Cris retornar. A Cris sai e daí eu chamo ela novamente para a gente continuar. Às vezes pode acontecer de alguma coisa na internet. Isso faz parte do processo do ao vivo, né? Então, ver se a Cris consegue sair e retorna para a gente continuar. Eu vou chamar ela, então, pessoal. Vou chamar a Cris novamente. Vocês podem ir me dando um ok aqui. Só estou chamando a Cristiana de novo para ver se melhora. Às vezes isso faz sentido. Sim, que bom. Estou chamando a Cris. Não estamos... Oi? Voltei ou não voltei? Voltou? Tô de volta ou não? Para mim, sim. Não tá na mesma... Tá dando um delay, mas estou te ouvindo. Para mim tá bom. O pessoal tá ouvindo a Cris? Sim? Então tá bom. Então pode... Então tá, pessoal, só vamos retomar então a fala da Cris. Ela estava comentando para nós nessa reflexão do autoconhecimento, né? Que ela estava falando das quadras, do quanto a gente se proporciona a escolher e a viver coisas diferentes. Não sei se tu consegue pegar o gancho aí, Cris, para continuar o teu raciocínio, senão a gente pode... Não, acho que a gente pode passar, porque Tá. eu também assim, eu tô empolgada. Não, mas tranquilo, foi ótimo. Só para complementar, então, a Cris comentou dessa questão de você experimentar novas coisas, de se permitir a viver. E isso também é o espelho de você, né? Quanto mais você se impulsiona, quanto mais você faz escolhas, mais você vai construindo a tua vida. Então, eu até tinha feito isso, né, Cris? Eu passei para ti, que é mais ou menos o sentido de conhecer, entender, superar os seus limites e se desenvolver. Então, essa trajetória, até comentei com a Cris, esse superar os limites, que eu acho que ela comentou muito bem, que a gente tem que se permitir, que a gente tem que escolher. Mas para mim, quando eu estive pensando nessa live, o que é superar esses limites? Fazer escolhas diferentes. Eu falei para a Cris, eu acho que faz todo sentido a gente falar sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade e as crenças limitantes, que ela estava comentando da pesquisadora, né, a Brené Brown, que fala muito bem sobre isso. E eu gostaria que você, né, comentasse um pouquinho qual é a tua visão, a tua percepção sobre essas crenças limitantes e a questão da vulnerabilidade, o tão importante nos dias de hoje. Primeira coisa, a gente entender que ser e estar vulnerável é totalmente normal. E se a gente não se permitir a essa fragilidade, a gente não vai ser forte o tempo todo. Eu estive em Florianópolis no final de semana passado, e aí, junto com o Maurício, a gente foi dar uma volta no shopping. Paramos para tomar um café, no Café Cultura, que eu adoro. E o Maurício, assim, ele é poeta, ele é escritor, ele é de uma profundeza, assim, que o nosso diálogo nunca é raso, é sempre profundo. A gente não conta só o que aconteceu com a gente vai lá na emoção. Olha, eu passei por isso, mas qual foi a emoção nessa história toda? Qual que foi o aprendizado, né? E aí que chegou uma pessoa que também é coach, né? Também atua nessa profissão aqui em Santa Catarina. E ela me perguntou assim, e aí, Cris, como que você tá? Eu disse, olha, eu tô num momento muito desafiador, né?
Para quem é minhas amigas e quem me acompanha sabe que eu estava morando em Florianópolis com um estilo de vida que eu sempre acreditei, com possibilidades de todos os cursos, enfim. E devido à pandemia, né, as escolas que pararam, eu tenho 3 filhos adolescentes, tive que voltar a morar para cá, que eu também amo aqui. Não quer dizer porque eu gostaria de morar lá que eu não amo aqui, eu amo esse lugar todo aqui. Aí eu disse, então eu tô num momento assim bastante frágil e tal. Ela olhou para mim e ela disse, bola para frente, esquece isso, bola para frente, tem que olhar para frente, tem que pensar positivo. Eu disse, não, eu sei de tudo isso, mas eu preciso olhar para que essa minha tristeza está me convidando a quê? A olhar o que em mim? O que ainda está mal resolvido? Né? O que eu estou buscando? Então, assim, eu preciso olhar para isso, eu preciso mergulhar, eu preciso conhecer um pouco mais dessa minha sombra, que na verdade é o que vai me trazer a luz depois. Eu preciso aproveitar esse momento. Aí ela disse assim, mas tem que sair logo, sai logo disso, né? Aí eu disse, não, eu vou ficar nesse momento o quanto tempo for necessário para que eu tenha as minhas percepções, as minhas decisões, e talvez eu nem consiga decidir, mas que eu aprenda com isso tudo. Então, se sentir vulnerável é muito normal. Eu preciso pisar na vulnerabilidade para conseguir ter compreensão do como eu me sinto, do quanto é importante ter autoconfiança. Né? Quando Lia Luft fala que é importante a gente chegar no fundo do poço para conseguir pegar a impulsão para sair, ela tem toda a razão. Aí eu só acrescento o seguinte, Patrícia. Eu aprendi, já não lembro mais com quem, a importância da gente mergulhar na nossa fragilidade, na nossa tristeza, no nosso medo, na nossa angústia, mas com data de travessia. Né? Ou seja, até quando eu me permito a ficar nisso tudo? Até quando, né? Porque senão, eu tenho uma amiga em especial que eu amo muito, mas assim, eu acho que faz 6 anos que eu encontro ela e eu digo, e aí, como você tá? Ah, porque eu tô num momento, ela continua naquele mesmo momento, em círculo. Então, é importante eu me permitir ser vulnerável, olhar com profundeza e com maturidade ao que essa vulnerabilidade me convida a conhecer sobre mim mesma, mas que eu me dê um tempo, tipo assim, né? Não, eu me permito viver isso até fevereiro e depois lá eu vou precisar redesenhar a minha vida. Quando as pessoas dizem para mim, agora com pandemia não dá para planejar nada. Planejamento não é somente aquela coisa lá que diz de fevereiro a dezembro, o que eu vou fazer cada mês. Planejamento tem a ver com visualização. Então, o que é a vulnerabilidade? Se eu ficar somente na vulnerabilidade, a tendência é muito grande de eu ficar depressiva, de eu ficar obesa, de eu cortar meus vínculos de relação. Agora, quando eu tenho uma travessia, não, eu vou viver isso até fevereiro, daqui a pouco em dezembro eu já saio, mas até fevereiro eu vou me permitir viver isso. E aí, a partir do momento que eu saio disso, o que eu visualizo para mim? O que eu busco? Né? E aí tem as 12 áreas da vida para ajudar a gente. O que eu busco para viver com a minha família até dezembro de 2021? O que eu busco, o que eu visualizo para a minha empresa, para Mapa Turismo, que eu tenho uma agência de turismo, até 2021? O que eu visualizo para o meu corpo físico, que é o que sustenta a nossa alma, até 2021? Então, isso é muito importante. E ainda falando sobre vulnerabilidade, Patrícia, eu lembro muito de uma frase da Sima. A Sima é minha guia lá da Índia, né? Até acho que eu já falei isso em outra live também, mas é muito forte. E quando eu voltei para cá, eu tinha todos os meus quadros, as minhas coisas na minha agência. E quando eu cheguei para pendurar aquilo de novo, né, para dar aquela identidade de novo para o meu lugar, gente, me deu um desespero no meu coração. Aquela cena de filme, eu me encostei na parede e comecei a chorar e sentei no chão, estava carregando meu celular assim no chão também. E chorei, me permiti chorar. De repente, uma ligação de vídeo acima, lá da Índia. E ela me chama de Cristina. Ela dizia, Cristina, o que há? E o que há? E eu dizia, Sima, fala inglês, que eu não estou entendendo nem teu espanhol e nem teu português. O teu inglês é muito melhor. E aí a Sima me disse assim, você não aprendeu aqui na Índia com o rio Ganges? E eu fiquei lembrando daquele rio, né? Cristina, ela me dizia, quando você está no rio, segue o fluxo, segue a correnteza, não queira nadar contra a correnteza, porque você vai gastar tempo, energia, você vai se machucar. Então, nada de acordo com a correnteza, porque
a correnteza te levando junto com o teu esforço, com você aceitar o que o mundo está te dando, antes você vai sair. Seja inteligente. Então, isso é inteligência emocional, né? Não é simplesmente eu não quero olhar, eu não quero ver, que feio, eu tenho vergonha de dizer que eu tô triste, eu tenho vergonha de dizer que eu chorei. Quer dizer, não é porque às vezes a gente nasce dentro dessa quadra, numa cultura que diz que chorar é feio, que ter medo é feio, que eu vou me permitir a ficar só nisso. Poxa, se eu tô assistindo essa live, eu tô entendendo, ou eu tô ouvindo uma outra percepção, que eu posso chorar, que eu posso viver a minha tristeza, o meu medo, eu preciso olhar o que isso me convida a aprender, e que eu posso ter uma data que eu vou atravessar e que eu tenho que visualizar o que eu quero depois desse momento e depois da travessia, quer dizer, é arregaçar a manga e colocar em prática. Porque aí eu saio desse círculo vicioso. Faz sentido, porque eu também vivi, né, algumas dessas transições. Aí, para quem me acompanha sabe, aí do ocorrido em 2015, que eu tive toda uma transformação. E esse ano também me fez refletir muito, né, Cris? Porque nós somos bombardeados o tempo todo por imagens de sucesso, por padrões, por caixinhas, por expectativa que a sociedade impõe. E a gente coloca aquilo como certo na nossa vida e que a gente não pode fugir ou fazer algumas coisas. E antes você comentava, a Brené Brown para mim foi, eu acho, a chave muito grande nesse ano, porque ela traz perfeitamente essa questão da vulnerabilidade. E que está certo não estar bem todos os dias e que está tudo bem. Então, esse momento a gente tem que viver. E quando você falava, eu estava pensando, Cris, você fala, eu tenho que colocar uma data, eu tenho que me visualizar. Você não acha muito pragmático ou muito normal colocar datas? Porque às vezes, assim, quando a gente está vivendo um processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, quando a gente fala em datas, parece que a gente está indo um pouquinho para a razão. E não sei se soa isso, né? Ai, que incrível. Totalmente. Aí, volta lá no nosso título, Receita Íntima. O que funciona para mim, Cristiana da Luz? Para mim, eu preciso. Eu preciso porque daqui a pouco eu entro num sistema que eu mesmo crio inconscientemente, né? E aí, quando a gente fala assim, é muito fácil, porque não é só a sociedade que nos rotula, Sim. Nós também rotulamos a sociedade. Porque é muito fácil e é muito confortável a gente dizer assim, porque a sociedade rotula. Quer dizer, mas se eu sei que a sociedade rotula, por que eu continuo usando o rótulo que foi me dado? Né? Eu não lembro a autora, não lembro nem se fui eu que falei, enfim. Eu estava com um grupo de mulheres, do núcleo de mulheres de Iporã, que eu amo, né? E a gente fazendo uma mentoria online, e aí chegou a frase assim, está mais do que na hora de eu viver a vida que eu quero e não a vida que esperam de mim. Olha que lindo isso. Porque o que a gente mais quer é ser aceito, é ser visto e é ser amado. E nessa perspectiva de que eu seja vista, que eu seja aceita e que eu seja amada, muitas vezes é muito mais fácil eu pegar um modelo pronto de sucesso que alguém tem e que alguém executa e trazer isso para a minha realidade e começar a atuar naquilo, mesmo me sentindo insatisfeita. Então, eu me perguntar, eu quero ter sucesso ou eu quero ser satisfeita? Ou será que eu posso ter satisfação dentro do que eu visualizo que é sucesso para mim? Então, é sair muitas vezes do rótulo ou do que a sociedade cria e agir por conta própria, porque é muito mais fácil eu seguir um modelo pronto do que eu olhar para mim e entender o que realmente tem a ver com a minha identidade. Quando que eu realmente sou quem eu sou. Né? Quando a gente vai numa casa, vamos levar para uma forma mais física de olhar. Quando a gente visita a casa de alguém e você olha para, digamos, uma casa maravilhosa, incrível, aí eu olho para tudo e digo, nossa, é linda, mas parece que não tem nada a ver com a Patrícia. Né? Então você talvez teve o sucesso do dinheiro para contratar uma arquiteta que te satisfez por algum momento, mas aquilo não tem nada a ver contigo. Né? Então, quando eu fico atuando, a gente pode ser tudo que a gente quiser,
desde com repetição e com continuidade. Agora, ser quem a gente veio realmente para ser, Patrícia, dá um pouco mais de trabalho. Porque ninguém quer parar para se olhar. Essa semana na agência, eu fui buscar algumas coisas, e aí a Monique Utsi, que trabalha comigo, que é... Gente, ela é o humor em pessoa, ela é uma pessoa que me inspira muito. Aí eu comecei a mexer em umas coisas dela, disse, nossa, do processo de coaching, né, online, que eu atendi muita gente, ela disse, nossa, você também responde. Eu disse, com certeza, Monique. Né? Por quê? É porque, para mim, a receita íntima é eu conseguir entender o que faz sentido para mim. Então, se autoconhecer é eu ter o meu próprio padrão, desde que eu não, com esse padrão, eu não infrinja algumas leis, porque a gente vive em sociedade, né? E eu vejo muito assim que as mulheres dizem que muitas me seguem pela minha forma livre de ser. Então, às vezes, essa liberdade para mim, ela faz parte da minha receita íntima, que me dá gás, que me dá energia para viver tudo o que eu quero. Agora eu lembrei quando deu a falha, eu comecei a escrever, eu estava fazendo um curso de Ashtanga Yoga com a Dani Sá, lá na Montanha Encantada. E aí, conversando com várias mulheres, que sempre é o meu foco, eu comecei a perceber assim, poxa, tá na hora da gente sair do discurso e se aprofundar um pouco mais na prática. E eu comecei a desenvolver, que eu não tenho material aqui, serão treinados, uma ferramenta sobre receita íntima. Né? Então, eu coloquei aqui, como que eu vou entender meu autoconhecimento? Quem é hoje Cristiana da Luz? Então, é entendendo, né? Daqui a pouco fazendo o meu mapa astral. Ah, mas Cris, eu não acredito nisso. Cara, se você não, você já experimentou? Ou você tá, eu não acredito isso do que ouviu de outras pessoas, né? Então é fazendo o meu mapa astral, é entendendo dentro do Ayurveda se eu sou Pitta, se eu sou Vata, se eu sou Kapha. Por exemplo, eu descobri que eu sou Pitta, então eu vou ser uma pessoa que eu nunca vou poder tomar água com limão de manhã cedo, porque realmente me faz mal, né? Entender o meu fluxo de energia, o meu dosha, que a gente chama. É entender a minha herança genética, o que eu carrego que é do meu pai e também o que eu quero deixar que pertencia para ele e que eu não preciso repetir em comportamento, em vício. É entender o meu meio social, né? Entender, visualizar quem são as 5 pessoas que eu mais convivo, porque aquela frase que é bíblica, diga-me com quem tu andas e te direi quem és. Não adianta, se você vive com um grupo de pessoas que pratica yoga, que é vegano, que não tem silicone, daqui a pouco você se sente super confortável e você vai estar defendendo isso também. Então, isso também é importante. Entendendo na linha do meu tempo, né? Quais foram os fatores que me deram credibilidade, autoconfiança, o que me desestabilizou. É conhecer a minha luz e a minha sombra. Quer dizer, mas para isso tudo, eu preciso parar e olhar para mim. E aí eu pergunto, Patrícia, quantas pessoas, quantas mulheres hoje querem fazer esse movimento? Né? Quando aqui lá a caixinha do tema e que 53 mulheres escreveram, Cris, fala sobre sexualidade. Tanto é que eu acho que é um tema, até se tem alguma sexóloga, uma psicóloga ouvindo, porque eu sempre digo, psicólogo é uma... eu acho que é uma profissão incrível, né? Eu gostaria muito cada de estudar, vez mas mais, não me né, permite, Cris, com esse momento que estamos vivendo. Isso. Necessário. E assim, gente, coach não é psicólogo. Eu acho que para cada desajuste ou para cada músculo que eu vou machucar, o osso que eu quebro ou a emoção que eu sinto, eu preciso procurar um profissional que tenha embasamento teórico e profundidade na aplicação do que se aprendeu. Isso é muito importante, né? Mas o que eu estava falando? Da questão da sexualidade, psicólogas. Então, aí uma gama muito grande de mulheres, e inclusive algumas que eu sempre achei assim, nossa, que você olha e você diz, que mulher sensual, né? Nossa, como ela tem a sexualidade aflorada e com extrema necessidade em buscar a sua autossexualidade, né? Então, assim, eu até anotei uma frase que eu pensei, né? Quando estava vindo de carro, voltando para Pinhalzinho hoje, eu escrevi aqui, ó. Somos afastadas do nosso corpo. Desde pequenas, é feio colocar a mão no peito, é feio colocar a mão na nossa vagina, é feio falar vagina numa rede social. Quer dizer, como que eu vou falar de sexualidade no orgasmo
se eu não me conheço, se eu nunca me olhei, né? Se lá no espelho eu só vi o meu corpo nu de frente e ainda eu sou autocapaz de criticar aquela mulher que se masturba ou aquela mulher que vai estudar o Tantra porque na própria ignorância não sabe que o Tantra vai muito além do que o sexo. Quer dizer, em qual limite eu venho me colocando? Então, tudo que a gente olha, a gente precisa ter um empenho para nutrir. Se eu não começar a olhar para a minha sexualidade, se eu não começar a ler sobre sexualidade, a seguir pessoas no Instagram que falem sobre sexualidade, a me nutrir disso, eu vou morrendo, daqui a pouco eu vou morrer sem nunca ter conseguido me tocar no meu corpo, sem realmente sentir um orgasmo da forma que ele é, né? Sem ter coragem de ir numa farmácia e comprar um lubrificante, ou pegar um óleo de... Teve uma que me escreveu assim, olha que forte isso, Patrícia. Ela disse, Cris, tu sabe que eu fiz um curso, ela disse, e a sexóloga ensinou, é uma empresária que eu sempre amei muito ela. E ela disse assim, e nesse curso a sexóloga ensinou, ao invés de comprar lubrificante na farmácia, usar o óleo de coco extra virgem, né? E lubrificar os lábios, né, da vagina, lubrificar antes da relação sexual. Ela disse, eu comprei o óleo de coco, mas eu nunca consegui colocar o óleo de coco nos meus dedos e tocar na minha própria vagina. E uma mulher, ela disse assim, Cris, eu tenho 2 ex, eu já fui conhecer o Vale do Silício nos Estados Unidos e eu não consigo me tocar. Então, quer dizer, se isso te incomoda, eu não estou dizendo que todas nós precisamos, né? Mas se isso te incomoda, isso é autoconhecimento. Se isso está me incomodando, se isso está vindo na minha mente, poxa, ou eu paro e verifico algo sobre isso e busco me atualizar, busco me tocar, ou quer dizer, ou eu continuo sendo vítima da minha própria fragilidade, da minha própria ignorância, do meu próprio meio social. E aí é muito fácil eu dizer que a sociedade me afastou do meu corpo. Mas e a partir do momento que eu tive consciência disso, por que eu não dei o próximo passo? Por que eu não fiz o próximo movimento? Né? E eu só posso dar só uma dica sobre isso, Patrícia. Eu não sei se as mulheres que estão nos assistindo já ouviram falar sobre Yoni Eggs. Yoni, no sânscrito, né, que é lá dos Vedas, que é uma filosofia de vida bastante indiana, para falar de uma forma mais simples, Yoni significa vagina. E eu até peguei dentro do dicionário, né, para trazer uma informação correta. Vagina no sânscrito significa templo sagrado. Então, Yoni Eggs são pedrinhas, são cristais. E imagina assim, Patrícia, já é confirmado que os cristais têm propriedades energéticas. Isso a física quântica já comprovou. Quer dizer, vai estudar se você acha que é papo de quem é muito zen. Estuda, né? Vai conhecer. Então, imagina os cristais, né? Quando a gente faz um reiki, coloca nos nossos chakras para limpeza, ou pessoas que deixam no escritório para limpar a energia. Imagina eu pegar esses Yoni Eggs, que você pode comprar pela internet, se você tem vergonha de ir num lugar mais próximo da tua casa. E você vai pegar esse Yoni Egg e você vai colocar dentro de você através da tua vagina, né? Quer dizer, não é só essa limpeza energética. É um movimento que você faz. Então, aquela mulher que nunca se tocou, ela tem ali uma forma para começar a se tocar, né? Coloca dentro. Quer dizer, aquilo não vai ficar dentro de você. O teu corpo vai expelir. Você pode colocar dentro de você, deita um pouquinho, coloca a mão, senta o teu útero, né? Imagina uma luz, porque a luz limpa, muito clara, né? Sobre a tua cabeça. Se você não acredita em chakras, né? Que a gente tem, também pode pesquisar. Mas então imagina essa luz descendo, né, passando pelo teu corpo, pelo teu peito, pelo teu ventre, chegando lá até as iones, né? Imagina essa luz circulando, limpando e expelindo, saindo, levando tudo que não pertence ao teu corpo através da tua vagina, né? Então, fecha os olhos, faz esse movimento, pode tomar um chazinho antes, colocar um mantra, uma música gostosa e só faz esse movimento, né? Você vai levantar esse Yoni Egg, o próprio corpo vai expelir. Ou, né, para essa pessoa, né, que me perguntou o que eu faço se eu não tenho nem coragem de passar
o óleo de coco para me lubrificar, para ter um sexo mais prazeroso. E aí foi o que eu já respondi antes, mandei vários áudios para ela. O único jeito é começar. O único jeito é dar o primeiro passo. Não tem outra fórmula. Tu concorda, Sim. Patrícia? É dar o primeiro passo. E tem coisas que ninguém vai fazer por você, a não ser você mesmo. Exatamente. Eu acho que a Cris tocou em uma das 12 áreas, né, Cris, da nossa vida, através aí do... para refletir um pouquinho do que a gente quer trazer aqui, que é o buscar a si mesmo, analisar a si mesmo e observar o ambiente. Então, nós precisamos começar. Então, esse começar, ele é diferente, é de indivíduo para indivíduo. Eu acredito muito, Cris, e isso é científico, no termo, no conceito de que saúde é um complexo estado físico, mental e espiritual. Então, assim, eu não tenho nenhum sintoma, Patrícia, eu não tenho. Não é. Então, assim, nós não conseguimos levar adiante uma rotina, um dia turbulento por muito tempo se a gente não alinhar aos poucos as áreas da nossa vida. Então, por isso que a Cris também vem com toda a sua experiência, com toda a sua... É algo individual dela trazer essa fala. A receita íntima é isso, né, Cris, que você tanto fala. Nós somos indivíduos únicos, nós somos indivíduos especiais e precisamos começar. O começo é se conhecendo. Então, por isso que na hora que nós conversamos para trazer essa live, é o autodesenvolvimento na prática. Como fazer isso? E eu gostaria de fazer esse link, Cris, agora, que eu acho que muitas pessoas devem estar se perguntando, que estão nos acompanhando ou que vão assistir depois. Tá bom, Cris, isso é muito fácil, né? Fazer meditações, se conhecer, fazer curso, mas e daí? Como isso na prática, nos dias que nós estamos vivendo, eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho, a pressão do dia a dia, por onde começar? Por onde, dentro da tua experiência, dentro das tuas vivências, o nosso mundo está cada vez mais pressionando a sermos melhores, a estarmos em condições melhores e a termos mais coisas. E eu, Patrícia, venho de encontro a isso numa, digo, contra o fluxo, contra a manada, que não basta ter, a gente precisa ser. Então, como buscar esse ser, Cris? Assim, tudo bem, né? Lindo, nós estamos aqui na live. Como acabar incentivando as pessoas, que esse é o propósito do Domingo Inspira, a uma prática que seja válida para qualquer pessoa que esteja aqui conosco. Uma pessoa que é mãe, ou um pai, ou uma filha, alguém que trabalha, que não trabalha, que vive esta vida acelerada. Então, eu acho que é isso. Todo o processo evolutivo você trouxe perfeitamente e que depende de nós. Então, como começar? Meu Deus, deixa eu até beber um gole de água, que não parece chá, mas não deu tempo de fazer um chá. Eu vou falar como eu comecei, né? Acho que é a forma, é a melhor percepção que eu já tive. Eu comecei realmente fazendo uma lista de tudo que era importante na minha vida, o que não era negociável. O que eu não negocio de forma alguma, tá? Por exemplo, e eu faço essa lista constantemente, Patrícia. Eu faço essa lista a cada 6 meses, né? O que eu não negocio hoje? Eu não negocio hoje de viver, olha só, de viver os meus desejos. E para isso eu preciso saber. Hoje, a Grace, eu estava com ela também esse final de semana, lá de São Lourenço do Oeste. Ela levou para Marley, que é uma super amiga minha, 3 velas da Imaginário. Até eu postei uma foto minha com as 3 frasezinhas. E uma delas dizia assim, deseja. E dentro da palavra deseja, entre o S e o A final, um parênteses escrito seja. Então, para mim, eu sempre penso assim, o que eu desejo? O que não é negociável para mim? O que eu não vou negociar em hipótese alguma?
Por mais que o mundo me diga que é rosa, o que eu não negocio quando para mim é azul, né? E aí começa a eu colocar no papel, sabe? A gente tem que voltar a usar papel. Eu falo isso com convicção, gente. Isso também já foi feito um estudo dizendo que o celular é incrível, mas quando algo for muito importante para você, escreva. Inclusive, tem gente que faz a prática das páginas matinais, que é como se fosse um diário. Então, é pegar um papel, uma caneta ou um lápis e escrever o que eu desejo, o que não é negociável para mim. Então, sei lá, não é negociar a mim. Eu tenho um momento com o meu esposo, eu preciso pôr lá, tempo com o meu marido. E aí, sair do macro, porque tempo com o meu marido eu posso fazer várias coisas. Né? Tempo com meu marido, eu posso fazer caminhada, eu posso assistir um filme na Netflix, eu posso dormir com ele. Concordo. Concorda? Eu posso pedalar com ele, eu posso tomar chimarrão com ele, posso sair para jantar com ele. Então, sair do macro é sair de todas essas possibilidades e ir aqui para o micro. O que é o tempo que eu desejo com meu marido? Né? Então, tempo com o Fabiano, né? Tomando uma taça de vinho e dialogando sobre as minhas emoções. Isso, para mim, não tem negociação. Tem que acontecer. Perfeito. Aí eu vou para uma outra área da vida. Vou para outra área da vida, né? Os meus filhos. O que para mim, é inegociável? Eu preciso, e não sou uma quantia de horas, mas a qualidade, né? Tá na mesa da cozinha, né, discutindo sobre coisas que eu acredito que para mim são valores e que vão ser importantes na vida deles. Então, isso é inegociável. Então, eu vou colocar aqui. Para mim, a saúde. Eu preciso fazer atividade física. Agora, fazer atividade física é macro. Qual atividade física? Né? Então, eu vou colocar lá. Fazer musculação, que eu preciso. Fazer uma dança, que eu preciso. Começa colocando as coisas para ti nesse papel que não tem negociação, que você vai fazer. E depois, eu sempre falo da ferramenta, o quadro semanal. É pegar um quadro, né? Dividir segunda a domingo, manhã, tarde e noite, e colocar qual o horário que eu vou ter para ficar com o Fabiano, qual horário da semana que eu vou ter para fazer a minha musculação, para curtir os meus filhos, para fazer aula de dança, para visitar a minha mãe, para administrar a minha agência de turismo, para visitar as minhas amigas. E quando as pessoas dizem assim, meu Deus, mas tem que seguir um cronograma, quer dizer, tem que seguir rotina. Patrícia, todo mundo segue uma rotina. Todo mundo segue uma rotina que te aproxima do que você deseja ou que te distancia. Então, por que não ser uma mulher inteligente e criar uma rotina que te aproxime do que você deseja? Mas nessa rotina, colocar ações, que eu vou repetir mais uma vez, que seja algo que você quer realizar e não que você queira atender a expectativa de outra pessoa. Então, começa pelo básico. Se quem está nos assistindo hoje pegar esse papel e escrever tudo que os desejos que não tem negociação e conseguir encontrar para cada desejo desse um espaço de segunda a domingo ou de segunda a segunda, com tempo e hora para acontecer, tá excelente. E aí eu lembro de uma frase do Napoleão Hill, se não me engano foi ele que falou, que o dia tem 24 horas, que pessoas inteligentes dividem as 24 horas em 3 períodos de 8 horas. 8 horas para dormir, mas eu não preciso. Tudo bem, mas tu tem 8 horas. 8 horas para se dedicar ao trabalho, sem rede social. É se dedicar, começando pelo que é mais importante, pelo que é prioridade, é focar, é estar aí de corpo e alma. Né? Claro, bebendo uma água de vez em quando que a gente precisa se nutrir, mas focar nesse trabalho. E 8 horas para todas as outras coisas. Então, se você olhar, Patrícia, dessas 8 horas, 1 hora com os meus filhos, ou 1h30, 1 hora para minha leitura diária, 1 hora ou 2 horas para minha meditação e para o meu yoga. A perda natural, né? 1 hora para minha academia. Ainda tem 3. Então, 1 hora para perda natural, ainda tem 2. Quer dizer, será que realmente o nosso tempo é restrito? Ou eu tenho uma rotina que me afasta de algo que realmente me entregue com satisfação o que eu quero viver? Então, começa por aí. O que você deseja hoje? O que você quer? E por que eu falo o que você deseja hoje?
Porque a Cris de 1 ano atrás já não existe mais. Graças a Deus a gente Pra melhor, muda. né? A gente sempre está em Exato. transformação, né? Então é buscar isso para depois Perfeito, criar. Cris. Eu acho Tá travando que aqui. nós Travou um poderíamos nos pouquinho, eu acho. estender, falar muito mais. Eu acho que nesse momento que nós estamos em dezembro de 2020, dessa forma tão simples e prática que você trouxe a lista de coisas que são inegociáveis, colocar isso para nossa rotina, descrever. Então, não existe um trabalho de autodesenvolvimento na prática, não existe um crescimento e amadurecimento se a gente não se dedica para nós. Então, acho que é isso também que eu também tenho olhado e a Cris traz de uma forma muito clara. E não sei se você tem mais alguma colocação para a gente encerrar, porque eu teria muitas coisas, que eu fiz aqui uma lista, mas nós temos também um tempo a qual a gente se dedica para fazer essa live e se conectar com as pessoas. Estamos quase aí dando aí 1 hora de conversa, mas Cris, fica bem à vontade de fazer as suas considerações finais, que a Cris nos trouxe. Receita íntima, autodesenvolvimento na prática. Acho que trouxe uma pinceladinha de tudo para mulheres, para homens, para pessoas que queiram pensar em si e olhar para si. Então, fica bem à vontade para fazer sua consideração final, Cris. E espero, sim, que o pessoal tenha curtido, acompanhado o raciocínio, porque eu já fiz uma listinha aqui que toda hora a gente aprende alguma coisa. Você é um sonho, Patrícia. Iremos. Eu quero te conhecer pessoalmente, assim. Nossa, você tem um conteúdo maravilhoso, é amorosa, tem sutileza, nossa, Obrigada. muito interessante mesmo. Eu quero trazer uma palavra para finalizar e depois finalizar com uma pessoa. Mas a palavra é autoobservação. Né? Não existe evolução sem autoobservação. Né? Então, você se autoobservar. Eu, Cristiana da Luz, me auto-observo. Né? O que nesse momento se faz necessário na minha vida? Né? Eu tomei algumas decisões, então, o que é importante? O que o meu espírito está pedindo? O que minha alma está me convidando a fazer? Né? Agora que eu já comentei com várias pessoas que eu comecei a fazer uma formação com a Camila, lá de Florianópolis, maravilhosa, de Hatha Vinyasa Yoga, porque no intensivo de yoga eu percebi o quanto eu era travada, o quanto eu era encurtada. E aí eu trouxe essa observação assim, não só para o meu corpo físico, porque o corpo físico é um reflexo do nosso espírito. O que eu estou precisando destravar? O que eu estou precisando largar? Né? E eu descobri que é a mania do controle. Né? Eu tenho mania de controlar. Controlar os meus filhos, controlar o meu esposo, controlar a mim mesma. Então, assim, eu acho que o meu corpo está me mostrando isso. Chegou um momento, uma maturidade que já deu. Eu preciso ter uma mudança de comportamento e deixar que as coisas fluam mais. Então, essa observação, ela me traz uma responsabilidade, porque cada vez que eu estou repetindo esse comportamento de um exagero de autocobrança, eu preciso me olhar. Então, isso também é autoconhecimento, essa autoobservação. E eu encerro trazendo uma mulher que é incrível. Já olha estão só, pedindo aqui, Cris, para fazer lembrei. uma parte 2 aí da nossa live. Olha só o que eu tenho aqui. Agora eu lembrei dela e nem tinha me tocado que eu tinha isso aqui. Eu já vou dizer o que é. A Suzana Vieira, ela deu uma entrevista para o Fantástico, tá no YouTube para quem quiser assistir. É uma entrevista muito antiga que a Suzana Vieira deu para o Fantástico e é onde ela diz uma frase seguinte que eu quero deixar para todas nós. Viva e deixe viver. Olha que lindo isso. E nessa colocação dela, ela disse que ela começou a observar as pessoas, né, as crianças na praia, que constroem um castelo e quando vem a onda e derruba, elas não se sentem vítimas sem tristeza. Elas ficam meio chateadas, mas elas vão lá e reconstroem de novo. Então, a gente começou essa live falando de vulnerabilidade. Cada vez que é desconstruído uma expectativa nossa, um emprego, um relacionamento, qualquer coisa, a gente precisa encontrar coragem, a gente precisa encontrar força para reconstruir algo que a gente deseja, algo que faça sentido para nós.
E nessa entrevista ainda, ela diz o seguinte, que o pai dela chamava ela de Soninha. E que todas as vezes que ela se sentia muito frágil, ela buscava acessar aquela criança que ela era, que tinha coragem de fazer tudo. E ela fez uma foto dela de criança e deixou no... Sim. Aqui eu tô no meu quarto, né? E deixou no quarto dela, para que cada vez que ela lembrasse, que ela olhasse a foto dela, ela lembrasse da Soninha que residia dentro dela. Daquele espírito livre, que era capaz de recomeçar, que acreditava em si mesma, que se permitia sonhar. E eu fiz essa foto, depois assisti a entrevista, né? Coloquei em prática, porque para mim fez muito sentido. E também fiz para o Fabiano, para o meu esposo. Olha Que que legal. isso aqui. Olha que como ele já era gato desde pequeno, ó, um cabelo, né? Já usava uma faixa, campeão do internacional. Por que eu trago essa reflexão? Porque viva e deixe viver. Primeiro vem o viva. Se eu não sou capaz de viver quem eu vim para ser nesse mundo, ninguém vai fazer por mim. E a gente é parte um do outro. Ninguém é só totalmente isolado. Nós somos um coletivo. Tudo que eu e você estamos fazendo hoje, a gente está tocando o coração dele. Então, esse universo que todos somos um, ele é importante desde que cada um de nós execute a sua parte com identidade, com coragem, nem sempre com coragem, né? Mas com percepção de que a gente veio para experimentar, que a gente veio para amar, para ser amado e para viver esse mundo incrível que existe além da nossa quadra, Exato. além do nosso quadrado, sabe? Que sair, se expandir, se permitir errar, né? Diz que não existe fracasso, existe resultado. Então que a gente se permita viver tudo que é possível e que a gente permita com que o outro viva também. Eu acho que é mais ou menos isso. Cris, acho que assim, eu fico aqui, você falando, eu fico imaginando e para mim foi muito, muito, muito valioso esse momento. Espero que quem esteve aqui conosco também possa ter pegado uma sementinha dessa nossa conexão juntas. Eu acho que nós começamos um processo hoje de compartilhamento, né, de vivências, e que é o propósito do Domingo Inspira. Eu amei as tuas colocações, amei o pessoal aqui acompanhando. Eu acho que faz todo sentido, porque a gente não faz nada para nós, a gente faz para o coletivo, de levar uma reflexão e uma inspiração para as outras pessoas. Muito obrigada, Cris. Eu acho que não tem assim palavras que vão fazer, né, descrever a minha gratidão. Imagina. E a todos que estiveram aqui conosco, acompanhando, interagindo, e que possamos, já nos solicitaram a Cris, uma parte 2, ano que vem podemos pensar um outro momento e continuar esse papo. Muito obrigada, que vocês tenham todos uma ótima semana, com muita luz e com muito trabalho também. E saúde em primeiro lugar. Beijo. Um beijo, Paty. Muito obrigada. Para todos que nos acompanharam e que a gente consiga sempre evoluir de acordo com o nosso coração, né? Num equilíbrio entre emoção e razão. Beijo, tchau. Um beijo, Tchau, até pessoal. mais.